Isaías 40, versículo de número 29. Encontraram, povo de Deus? Diz assim a palavra do Senhor: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem é que dá força? Deus. Ele dá. Ele multiplica também as forças àquela pessoa que não estou sem força alguma. Você já ouviu isso? Talvez você tenha confessado isso, né? Estou sem força alguma, pastora. A Bíblia diz que Deus é quem dá força. Quantas vezes nós nos sentimos cansados na caminhada? Isso não acontece só com você, já aconteceu comigo. Talvez ainda nessa jornada vai acontecer algumas vezes. Da gente se sentir cansado de lutar. Cansado, muitas vezes, de nos esforçar, né? De estar lá se esforçando, estar lá perseverando, e às vezes vem aquele cansaço. Poxa, parece que eu não chego, parece que não muda, parece que isso não passa, né? Parece que eu não estou conseguindo. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes vem esse cansaço, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus dá força. Quando você se sentir assim, você não pode desistir. É que muitas pessoas falham, elas logo desistem, elas logo se entregam a esse cansaço. Quando o cansaço vier para querer te abater, para fazer você parar, você tem que se lembrar que existe uma fonte onde você encontra forças para continuar. E essa fonte é Deus, pessoal. Pois Ele diz que dá. Então busque a Ele, busque nele, que você vai encontrar forças para continuar lutando, se esforçando, perseverando. Porque quem quer que você pare é Satanás. Como aquele soldado em combate, né? Às vezes ele precisa ali parar um pouquinho, tomar uma água, né? Às vezes está ferido, precisa ali de um remédio, de um tratamento, ser amparado ali pelos outros, né? Porque talvez não consiga ter condições daquele jeito de batalhar, de seguir em frente na guerra. Mas depois de recuperar um ânimo, alguns vão ali e seguem em frente. Ou como aquele corredor, né? Que às vezes precisa ali de uma água para recuperar força, para conseguir mais força e continuar naquela maratona. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Então muitas vezes nós precisamos disso realmente, né? De se afastar um pouquinho da terra, como fez Jesus com aquele barquinho para ensinar a multidão, se afastar um pouquinho da terra, para, meu irmão, ouvir Deus, buscar esse renovo de Deus, né? Buscar na fonte realmente essa força para prosseguir. E talvez estejamos assim cansados. E olha que interessante que a Bíblia diz no versículo 30: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Então, a juventude, o jovem, a mocidade, é a figura do quê? Do vigor, não é verdade? Quando a gente fala do jovem, a gente lembra de força, vigor. Às vezes, quando você é mais velho, a gente fala assim: não faz isso que tu é mais novo, né? Mas está mais em condições de se esforçar mais do que eu agora. Mas você sabe que o mundo, da maneira como está, tanta maldade que impera nesse mundo, cada vez mais as pessoas estão cansadas. Cansando-se até mesmo de viver. Cansando-se da vida e alguns de viver. E quantos jovens ou até crianças estão achando ou estão pensando que a solução é acabar com a própria vida? Cansados-se de viver. Aqueles que eram para ser a figura, né, do vigor, estão cansando e caindo. Estão se entregando a tudo que é coisa errada. A depressão, estão se entregando ali aos vícios. Por quê? Porque estão cansados. Mas esses que buscam essas coisas não conhecem ou não sabem a fonte. Por isso que nós temos que pregar Jesus. A fonte dá forças para se levantar e prosseguir, que é Deus, que é o Senhor. O mundo está cansado,
Até a natureza está cansada. Ela está gemendo. Ela já não está aguentando mais. Jesus, a Bíblia diz que isso aconteceria, não é verdade? De tanta maldade, tanto que estão desgastando ou destruindo a natureza. Então a natureza está gemendo. Tudo isso que está acontecendo é uma manifestação do sofrimento da natureza por causa da maldade que há nesse mundo. E as pessoas estão assim. Hoje a doença do século, né, é a depressão. Porque as pessoas estão cansadas. Elas estão esgotadas e elas não sabem aonde renovar as suas forças. Aonde buscar forças para prosseguir, para continuar. Mas você sabe. Você sabe que essa força vem de quem? De Deus. Então, por que se entregar como o mundo tem se entregado? Primeiro que nós precisamos buscar essa força para até anunciar ao mundo que está cansado que o caminho é Jesus. Mas muitas vezes o cristão está se entregando. Não se entregue. Se cansou, busque a fonte que é Jesus. E aí diz a palavra de Deus também, no versículo 31, aí mostra como nós renovarmos as nossas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então nós podemos encontrar essa força em Deus, e uma força tal que nós vamos prosseguir combatendo, lutando, se esforçando, orando, perseverando, amém? E não parar. E não, meu irmão, ali permitir com que o mal nos faça retroceder, mas uma força que nos faz ir em frente. Continuando, seguir até chegar, amém? Como a águia quando ela está já velhinha, sem forças, ela sobe a uma rocha bem alta para se proteger, né, dos inimigos, porque ela vai ficar numa situação primeiro vulnerável, e ela arranca as penas velhas dela, ela arranca ali, meu irmão, as garrinhas velhas dela, deve doer, né? Mas ela faz tudo isso. E ela bate com o bico na rocha para quebrar aquele bico velho. E ali ela fica, naquela rocha, naquele lugar alto, esperando até que tudo se renove. Penas novas, bico novo, garra nova. Para que ela volte aquele vigor e naquela, vamos dizer, majestade que ela tem, de ser aquela ave que voa bem alto, que é uma caçadora, né, que tem visão, né, de longe ali. Então ela renova. E essa rocha mais alta, quem que é para nós? É Deus. Esse esconderijo onde nós nos abrigamos em sua presença, em sua palavra, e a gente encontra esse renovo para as nossas forças. Veja que a Bíblia diz que aqueles que esperam, o que é esperar em Deus? Não é cruzar o braço e dizer, um dia a vida é melhor, todo mundo, quem sabe um dia, não é esse tipo de espera, né? Essa espera é expectativa. Ou colocar os teus olhos, a tua atenção em Deus. Quando você começa a colocar a tua expectativa, os seus olhos, a sua atenção em Deus, as suas forças começam a ser renovadas. Porque é a verdade. Por que nós nos cansamos muitas vezes? Porque nós olhamos para a luta. Porque nós olhamos para a situação e aquilo vai nos cansando. Vai nos esgotando. Então, a fonte para nós realmente recebermos a força que vem de Deus é nós olharmos para Deus, olharmos para a sua palavra. Olha o que diz a Bíblia Sagrada lá no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos lá? Romanos, capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Versículo 17. Aqui teria muita coisa, muito ensinamento, mas eu vou resumir naquilo que Deus quer trazer para nós hoje. É uma das passagens que eu mais amo, porque quando eu era solteira, Deus falava tanto comigo aqui, sabe? Renovando as minhas forças para realmente manter-me na fé, na certeza que eu ia casar, eu ia ter filhos, porque era um grande sonho que eu tinha no meu coração. E parecia que o tempo estava passando e as coisas não estavam acontecendo, né? Mas olhando para essa palavra, Deus me renovava. Acharam ali?
Romanos 4, versículo 17. Diz assim, ó: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então Abraão, ele manteve a sua esperança, ou seja, a sua expectativa, os seus olhos, né? A sua atenção no que lhe foi dito. Por quem? Por Deus. Porque aquilo que o homem dizia, tanto os seus olhos naturais sobre si mesmo, sobre a sua situação, quanto o que os outros poderiam lhe dizer, humanamente falando, era impossível Abraão ser pai. Naquela idade, com a sua esposa, sendo estéril também naquela idade. Então, em esperança, na sua expectativa em Deus, ele creu contra a esperança, contra toda expectativa humana, natural, que dizia que ele não podia. Então, Abraão, ele manteve os seus olhos, a sua atenção, a sua expectativa naquilo que Deus falou. O que Deus tem falado ao seu coração? Sobre a sua família, sobre o seu filho. Deus te deu promessas sobre o seu filho? Deus me deu promessas. Eu sempre oro sobre aquilo que Deus falou comigo a respeito dos meus filhos. E aquilo me fortalece tanto. Sobre o meu casamento, sobre a minha família. E aquilo fortalece, aquilo me faz eu me manter crendo que é como Deus falou que vai acontecer. E assim eu não cesso de orar, assim eu não cesso de acreditar. Amém? O que Deus tem dito a você? É sobre isso que você tem que manter o seu olhar, a sua atenção. E aí, quando você mantém a sua atenção naquilo que Deus diz, isso renova as suas forças. Isso faz você se levantar, isso faz você ser forte para continuar e não desistir. E diz mais ali, ó, versículo 19: não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Então, mantendo seus olhos firmes no Senhor, ele não enfraqueceu na fé. Quando a gente começa a colocar expectativa na coisa errada, no problema, na luta, na dificuldade, a nossa fé vai enfraquecendo. E aí que tudo desmorona, né? Porque a gente desiste, a gente acha que não tem jeito, a gente olha para a situação e está brava a coisa, né? Se eu tiro os meus olhos de Deus, eu vou olhar para o quê? Para o problema. Abraão não atentou para as suas dificuldades. Não é que ele era cego, ou que ele não percebia a dificuldade, mas é que ele não deu atenção àquilo. Ele não deu crédito àquilo. Ele colocou a atenção dele em quem? Em Deus, naquilo que Deus falou, na promessa de Deus. Às vezes, se você parar para olhar para como é que está o seu marido hoje, o seu filho, o seu casamento, você vai desmoronar, você vai enfraquecer na fé. E vai parecer para você impossível dessa pessoa mudar, dessa situação mudar. Mas se você olhar para aquilo que Deus diz, meu irmão, você não vai atentar para o que a situação está lhe mostrando. E aí você vai ter força e vai olhar com os olhos de Deus. E vai ver que tudo é possível para aquele que crê. Sua fé não vai enfraquecer. Você vai ter forças para continuar e vai chegar lá. Porque Abraão não chegou. Independente do tempo que ele passou, esperando as lutas que vieram contra ele, ele chegou lá. E viveu a promessa de Deus. Quem quer viver a promessa de Deus sobre a sua casa? Pastor, eu estou sem força. Olha para Jesus. Busque Ele. E esse atentar para o Senhor, né? Buscar aquilo que fortalece a sua fé, meu irmão, é essencial para que você não enfraqueça na fé e não acabe desistindo. E também, não é só você, vamos dizer assim, só você ficar olhando para aquilo que Deus fala, mas no sentido de pensar, Deus disse tal coisa, mas quando você louva a Deus, quando você ora sobre aquilo,
sobre a promessa. Quando você vai meditando nessas coisas, matutando sobre as coisas que Deus fala, o que o diabo ele quer fazer? Ele quer que você fique toda hora pensando no problema, na dificuldade. Então, ao invés disso, refuta esses pensamentos e pensa. Traga à lembrança aquilo que te traz a esperança. Pensa naquilo que Deus diz. Matute. Pense nas coisas que Deus tem falado a você. Não é só você chegar e dizer, Deus disse. Tem que falar, tem que confessar. Mas ore sobre isso. Mas matute sobre isso. De propósito. Leve sua mente a pensar sobre isso. Esquadrinhe essas coisas, medite nessas coisas no seu coração, no seu íntimo. Busque cada vez mais, meu irmão, ter essa comunhão com Deus, para que a fé seja fortalecida. Claro, confesse diariamente as coisas que Deus tem falado contigo. Mas sabe, é um conjunto de coisas. É um conjunto de fatores, é oração, é palavra, é meditação, que você vai alinhando uma a outra, e essas coisas vão lhe fortalecendo, daí você tira a força, para continuar, não desistir e chegar lá no nome de Jesus. Mas às vezes o cristão, ao invés de fazer essas coisas, o louvor, a palavra, lembrar-se da promessa, a oração e a oração sobre a palavra de Deus, ele fica ali murmurando, fica confessando que não deve. Ao invés de relacionar-se com Deus, quer dizer que você tem que ficar 24 horas em oração, a não ser que seja um dia de um propósito que você faça com Deus. Mas todos os dias não dá para ficar 24 horas, vamos dizer assim, claro, a gente tem que estar sempre em espírito de oração, que é ligado com Deus. Às vezes eu estou lavando louça, estou falando com Deus, né? Às vezes eu estou andando na rua, estou falando com Deus. O de carro, principalmente de carro, né? Uma viagem de um lugar para o outro, estou lá conectado, tem um louvor tocando, e assim vai. Mas quer dizer que eu não posso parar a minha vida e ficar trancado no quarto 24 horas todos os dias. Não posso fazer isso, nem Deus quer que seja assim. Tem a minha vida diária. Mas, irmão, eu preciso entender que eu tenho que estar ali ligado com Deus. Com a palavra dele, tem que ter momentos assim, no meu dia, de parar tudo, de buscar. E no meu dia a dia, quando vier qualquer coisa, eu já estou ali, no espírito, na presença de Deus, com a palavra no meu coração e na minha boca. Refutando o que o diabo traz. Aceitando aquilo que é de Deus, alimentando o que é de Deus dentro de mim. Mas muitas vezes a gente não está assim, a gente está lá, só lá na televisão, ligado com outras coisas da vida, desligados de Deus, não oramos, não meditamos, não buscamos nos fortalecer. Ao invés de trocarmos salmos, hinos entre nós, é fofoca, é falar mal disso, é falar dos problemas da vida, é reclamar. Como é que eu vou ser forte dessa forma? Eu mesmo estou permitindo o inimigo ali, entrar e sugar as minhas forças com essa atitude. Vem qualquer pensamento, estou aceitando. Vem um sentimento ruim, eu abro meu coração para aquele sentimento. Não, meu irmão, tem que rejeitar essas coisas que me enfraquecem. E é na presença de Deus, é lutando contra as trevas, é meu irmão ali realmente determinando-se naquilo que Deus falou ao seu coração. E aí você vai ficando forte cada dia e o diabo não consegue te derrubar. Não consegue me destruir. Amém? E você chega. Os heróis da fé são um exemplo para nós. Eram pessoas como nós, pessoal. Eles não eram diferentes, não. Passaram por lutas e lutas grandes. Mas venceram. Está registrado aqui para quê? Para o nosso ensinamento. Se eles conseguiram, diga comigo, eu também consigo. Jesus está com você, ele disse que não lhe abandonaria. Ontem eu aproveitei e assisti uns filmes evangélicos, né? Histórias bíblicas. Aí eu estava assistindo lá Jeremias, depois assisti o Jacó. Eu, meu Deus, olha que exemplo para nós. Como Deus foi falando comigo, assistindo aqueles filmes ali, né? Esses homens não desistiram. Aí me chamou a atenção também aquela luta de Jacó com o anjo. Como é que aquele homem conseguiu vencer um anjo, pessoal? É porque ele não desistiu. Ainda no filme ele dizia, o Senhor prometeu. Ou seja, colocando ali em oração a promessa de Deus. Eu não aceito, você não vai subir sem me abençoar.
mas é um exemplo para nós espiritual, que é uma batalha. Não, a tua palavra diz, Senhor, em minha casa, não aceita da maneira como está. Já você não tem poder aqui. Meu Deus, é como o Senhor falou, não abro mão. Minha casa é abençoada. E ele recebeu a vitória. E a gente nunca sai da mesma maneira de uma batalha, não é verdade? Ele saiu meio manco ali, né? Mas é porque Deus nos marca. Nos marca e nos leva a mostrar que essas batalhas espirituais, elas nos levam, meu irmão, a viver grandes conquistas em Deus. Podemos, muitas vezes, irmãos, estar mancando, mas nunca desistindo. Nunca parando. Poxa, ele lutou com um anjo, pessoal. Mas ele não desistiu e venceu. Talvez é uma luta que você passou, mas ela sempre vai te lembrar o que Deus fez na sua vida. Da onde Deus tirou você. Como Deus libertou. Não é uma marca ruim que fica, mas é que sempre vai lembrar você que não foi você, mas foi Deus que levou você a vencer. E sozinho jamais você conseguiria. Jamais você venceria. Cada vez que Jacó olhava para aquela marca que ficou na coxa dele, até os judeus sempre lembravam disso, né? Sempre ele lembrava que foi uma batalha, que foi uma luta, mas que Deus deu a vitória, que não foi na força dele. Você sempre vai lembrar, olha, foi uma batalha, foi uma luta, mas Deus me deu a vitória. Deus me fez vencer aquele momento difícil. É uma marca, vamos dizer, boa. Amém? Às vezes os soldados, eles têm aquelas cicatrizes, né? Aí eles mostram, isso aqui foi 1000 não sei quanto, né? Quando eu lutei, foi naquela guerra, foi naquela batalha, Mas essa marca espiritual que fica em nós é boa, que nos faz lembrar que Deus nos fez vencer. O que passamos com Deus e prevalecemos. E reconhecer que foi Ele, irmão. Nunca nos esquecer disso, pessoal. E glória a Deus por isso. Você vai vencer, você vai chegar. Deus vai te dar força para você conquistar. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece.